Você que está nos vendo pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Se você quiser fazer uma visita para a nossa igreja, nós estamos aqui na região do Ouro Verde, na Avenida Arimana, 852, Parque Dom Pedro II. Seria um prazer e uma honra, tanto eu como a equipe de pastores, líderes e membros dessa igreja, receber você aqui para adorar o Senhor juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero conversar uma coisa para você, que esse texto é um texto que eu gosto muito dele. Eu já devo ter pregado esse texto, com mensagem diferente, porque a Bíblia diz que a mensagem do Senhor, ela se renova a cada dia, mas eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que eu já preguei esse texto mais de 20 vezes, e crendo que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu creio que nessa noite, a palavra que vai ser ministrada nesse texto vai ser uma palavra nova para a tua vida, porque Deus não se repete. Deus, Ele não serve uma comida requentada, uma comida pronta ontem, que sobrou para nos servir hoje. Deus é aquele que manda o maná do céu todo dia, fresquinho, em nome de Jesus. E nessa noite o maná vai ser derramado na sua vida através da palavra do Senhor, aleluia, que é o alimento que alimenta a nossa alma, o alimento que alimenta o nosso corpo. A gente come e depois a gente fica com fome, mas o alimento que alimenta a nossa alma, ele nos alimenta para caminhar para a eternidade, aleluia. Como Deus disse para o profeta Elias: se alimenta, come esse pão, porque você vai ter uma grande jornada para caminhar, e esse pão vai te sustentar. Eu quero crer nessa noite que o alimento espiritual que vai descer do céu aqui nessa noite, vai ser um alimento que vai te sustentar por muito e muito tempo. Então coma, aproveita daquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vou ler um texto que é conhecido de todos nós, que diz o seguinte: depois disso, ou seja, depois de Jesus Cristo purificar o templo, depois de Jesus falar com Nicodemos, depois de Jesus falar com a mulher samaritana, agora Jesus ele vai entrar no sábado em Jerusalém. E a Bíblia diz: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. E dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque, o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento das águas, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, e perguntou: você gostaria de ser curado? E o homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse: levanta-se, pega a sua maca e anda. E no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. E uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, amém? É um texto muito conhecido. Ele narra que Jesus ele vai entrar em Jerusalém no sábado, e os judeus ele guardava o dia de sábado como um dia especial, como um dia sagrado, que eles acreditavam que não podia fazer nada. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres ainda hoje, lá em Jerusalém,
com os judeus, elas fazem vida na sexta-feira, porque sábado eles não podem fazer nada, eles acreditam que não pode fazer nada. Deus não criou um dia específico por causa, para você poder achar que esse dia é mais especial do que a presença de Deus na sua vida. Paulo vai dizer que os sábados, as festas, tudo foi criado para a honra e glória do Senhor. Se nós vemos no domingo na igreja, é para a honra e glória do Senhor. Não é que o domingo é um dia especial, mas é um dia que eu escolhi, aleluia, para começar a minha semana. Mas o que é especial mesmo é a presença de Deus na nossa vida. Não adianta guardar um sábado, não adianta guardar um domingo, se a presença de Deus não está na nossa vida. A presença de Deus, ela tem que ser constante na nossa vida. Aí sim o nosso dia vai ser especial, amém? A Bíblia diz que Jesus, ele entra em Jerusalém, e lá em Jerusalém existia um tanque, que ele tinha 5 pavimentos. Era uma piscina, que em alguns lugares era coberta, e ali eles acreditavam que de tempo em tempo via um anjo, mexia a água, e aquele que primeiro caísse na água era curado. Era a fé que eles tinham. O homem de sempre, ele sempre quis acreditar em alguma coisa, ele quis colocar a sua fé em algo. É por isso que algumas pessoas adoram imagem, é por isso que algumas pessoas adoram denominações, é por isso que algumas pessoas adoram pessoas, adoram pastores, adoram celebridades, mas ela esquece, aleluia, que aquele que tem que ser adorado não é um sábado, não é uma denominação, não é um local, não é um pastor, não é uma celebridade, mas é Jesus Cristo, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória. Que Ele cresça e que todo o resto diminua. Aquele homem colocou a sua fé no tanque, e quando a sua fé ela não está na direção correta, na direção certa, com certeza você vai se decepcionar com o tempo. Você vai aguentar até um tempo, mas por um bom tempo você vai acabar decepcionando. Aquele homem tinha 38 anos. Repita comigo, quantos anos? Quantos anos? 38 anos. Você imagina a primeira vez que aquele homem foi para aquele tanque. Olha a expectativa que ele tinha. Ele colocou a expectativa no tanque, ele colocou a expectativa na água, ele colocou a expectativa até num dos alpendes. Quem sabe ele disse: olha, eu vou ficar só nesse alpende, não vou ficar em nenhum dos 4, vou ficar nesse, é esse que vai ser a minha cura. Ele foi na expectativa, e passou um dia, passou outro dia, passou outro dia, passou outro dia, e foi passando um ano, e passou um ano, e passou 5 anos, e passou 10 anos, e passou 20 anos, 30 anos, 38 anos. Aquele homem já estava sem acreditar em nada, porque se você acredita em algo que além de Jesus Cristo, aleluia, vai passar um tempo, você vai começar a não acreditar em nada, porque aqueles que acreditam em Deus, eu não conheço, quem conhece alguém que a gente chama de desviado, que parou de servir o Senhor? Quem conhece? Você conhece? Você tem amigo assim? Amém? Você já fez essa pergunta? Se você não fez, pergunte para ele. Você saiu da igreja porque você está decepcionado com Jesus? Jesus decepcionou você? Deus decepcionou você? O que ele vai dizer? Não, o pastor me decepcionou, o líder me decepcionou, a igreja me decepcionou, a denominação me decepcionou, mas eu não conheço ninguém até hoje que foi decepcionado por Jesus, ou que diga que foi decepcionado por Jesus, porque Jesus não decepciona ninguém. Amém? Esse homem agora está decepcionado porque a fé dele ele colocou ali naquele tanque, e passa quantos anos? 38. É muito tempo, irmão. É a minha idade. Brincadeira.
é um pouco menos que a minha idade, um pouquinho assim do que a minha idade. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu vou viajar, no meu carro tenho sem parar. Quem sabe o que é o sem parar? No meu carro tem um sem parar. O seu pode ter uma outra coisa também. Eu pago uma taxinha lá, e o YouTube meu não é aquele YouTube que vem com propaganda. Ele é o prêmio, ele não tem comercial. Antes eu escutava o Spotify, eu não escuto mais porque para me escutar eu tenho que pagar. Se eu não pagar em torno de 30 minutos, eu tenho que ouvir um comercial que é colocado lá. Eu coloco leite lá no micro-ondas, e eu coloco tipo 1 minuto para esquentar, e quando dá 30 segundos, eu vou lá e desligo. Eu coloco o miojo, no miojo está escrito dizendo assim, 5 minutos, você coloca a água para ferver, e depois você coloca, e depois de 5 minutos você vai tirar. Eu não espero a água ferver, não espero, quando está começando a ficar quente, eu jogo o miojo, e quando dá menos de 5 minutos, 3 minutos, eu já vou pegando aqui. Quem faz isso? Pegando aqui, dando um jeito para ver como é que está, palpando aquele miojo lá, para ver se já dá para comer. E aí eu não espero. Como? Por quê? Porque existe no tempo moderno uma pressa. Quando eu vou escutar, sabe, se a minha mãe, ela mora, que Deus do céu me perdoe disso que eu vou dizer, tomara que ela não escute o que eu estou falando. De vez em quando eu sinto falta que ela não fala comigo, e aí eu mando uma mensagem para ela assim: oi mãe, bom dia, tudo bem? Mandei ontem, oi mãe, bom dia, tudo bem, como é que você está? Aí dá algum tempo assim, ela me manda um áudio de 7 minutos, irmão, 5 minutos, eu digo, o sangue de Jesus tem poder, eu ponho na velocidade 2, aí o negócio não vai, eu tento a 3, mas não tem a 3 lá, e o negócio vai acelerando, mas não, eu quero a 4, porque eu quero que passe logo, porque nós vivemos em um tempo onde nós queremos que tudo seja rápido na nossa vida, nós queremos que o milagre seja rápido na nossa vida, nós queremos acelerar o processo. Eu não sei se você sabe, você que gosta de ouvir, sabe, os áudios e os vídeos no speed, né, na velocidade máxima. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que quando você escuta um áudio, quando você tem um costume de ouvir um áudio acelerado, ou ver um vídeo no YouTube, lá tem como acelerar, acelerado também, sabe que isso prejudica a tua função cognitiva, isso prejudica o teu cérebro, você acaba emburrecendo, o seu cérebro, ele cansa mais rápido, o seu cérebro, ele não consegue assimilar, não consegue aprender aquilo que está escrito lá. Então isso é o mal que acontece nos dias de hoje. Agora, eu já preguei várias vezes que esse homem não tinha fé, ou melhor, que esse homem tinha desistido da fé. Eu já preguei que Jesus viu, mas nessa noite eu quero falar algo diferente. Eu quero me redimir de alguma forma de todas as mensagens que eu preguei, sempre negativa a respeito desse homem. Mas esse homem aqui, ele também tem uma qualidade, aleluia, que nós podemos aprender nessa noite, que o Espírito Santo quer que eu e você possamos aprender nessa noite e colocar na nossa vida, aleluia. Esse homem, ele tinha uma perseverança. Ele era alguém que, apesar de estar ali frustrado, decepcionado, ele não desistia. 38 anos, eu já tinha ido embora. Eu lembro que uma pessoa chegou ali, estava ali onde o Mateus está ali com a Kathleen sentava exatamente ali, um jovem de seus 20 e poucos, 30 anos. Ele chegou aqui na igreja cheio de dificuldades, veio com a vida toda destruída, e aí ele ficou um mês vindo na igreja direto, eu conversando com ele. Aí de repente ele subiu da igreja. Eu liguei para ele: fulano, onde você está? Teu lugar está vazio. Mateus está tomando o seu lugar agora, mas a Kathleen, e seu lugar está vazio. Por que você não está vindo mais? Ele falou: pastor, eu não vou mais na igreja. Por quê? Eu desisti da igreja. Por quê? Porque eu pedi para o Senhor resolver o casamento que estava destruído, a finança que estava destruída, vício que ele estava atolado, e Deus não resolveu. Então eu fiquei um mês lá, e Deus não resolveu toda a caca que eu fiz a minha vida inteira. Ele não falou isso,
Isso está em parênteses, eu que coloquei lá. Deus não resolveu a minha caca inteira, então como Ele não resolveu rápido, da maneira que eu queria, eu não vou mais. Eu não quero mais. E quantas pessoas são desse jeito? Eles querem que o Senhor seja um entregador do iFood, aonde você pede e você esquece que no planeta Terra parece que você acha que só tem você, e dá 10 minutos, 15 minutos que a pizza não chegou e você já começa a esculachar o estabelecimento, você começa a reclamar do motoqueiro, você começa a ver no aplicativo aonde que está a minha pizza, porque está demorando, porque não veio no meu tempo, porque tudo que eu quero acelerado, e a gente transfere isso para Deus. A gente começa a dizer para Deus: Deus, tem que ser agora, tem que ser já, não pode demorar, não pode ser para amanhã. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele não está, a agenda de Deus, o relógio dele não é igual ao seu. Eu tinha um relógio aqui na frente ali, lá onde estão os meninos, que aquele relógio, ele sempre que estava lá, aqui está 21:12, lá já estava 21:30, 21:25, e eu fiquei, irmão, arruma aquilo lá, aí a gente não conseguiu achar o negócio que arrumava. Eu falei para o Douglas: então fala o seguinte, tira de lá, porque se o relógio não bate com o meu relógio, o que eu faço? Eu tiro, ou ele tem que bater com o meu relógio. Aquele está adiantado, o meu está 21:12, lá está 21:13, mas está quase igual, não vou mandar arrancar ele não. Mas nós somos assim, e a gente quer que Deus agende o relógio dele juntamente com o nosso relógio. Tem que ser do meu jeito, tem que ser o tempo. Se Deus não fizer até tal dia, se terminar os meus 21 dias e Deus não fizer, eu paro, eu não faço jejum mais, eu não oro mais. Esse homem, ele vai nos ensinar sobre perseverança. E o que é perseverança, pastor? Perseverança é você não desistir, perseverança é você insistir, perseverança é a vida, o diabo, as circunstâncias querer te derrubar, você até cair, mas você se levanta de novo e começa a andar de novo, porque é retroceder nunca, render-se jamais. Eu não volto, eu não sou daqueles que voltam, eu sou aqueles que avançam, arrastando ou caminhando, eu vou chegar lá no céu, aleluia. Se eu vou chegar em pé, não tem, beleza, se eu chegar em pé, beleza, eu vou correr para dar abraço em algumas pessoas, e perguntar para algumas pessoas que prometeram a minha vida. Eu vou chegar na Eva, vou pegar no colarinho dela e falar: o que você fez com a gente, hein? E Adão, eu vou falar para ele: aprenda a ser homem, né? Paulo, eu vou dizer: Paulo, que você escreveu tanta coisa estranha, e eu vou gritar lá no meio de todo mundo, dizer assim: ei, quem é que escreveu Hebreus? Eu estou achando que foi Paulo, mas quem escreveu? Está uma confusão danada, uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas ninguém sabe quem escreveu. Eu vou chegar lá, diga, eu também vou. Eu não sei se eu vou chegar em pé, se eu vou chegar de joelho, se eu vou chegar me arrastando, ou se alguém vai conseguir me arrastar um pouquinho junto, mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu quero perseverar, eu não quero desistir. Quantas pessoas, quando eu estou falando aqui, você vai ver que na sua caminhada cristã, quantas pessoas já desistiram da caminhada de Deus, da caminhada com Deus. Então esse texto hoje eu quero falar sobre perseverança, alguém que não desiste jamais. E o que eu aprendo com perseverança? A perseverança, primeiro, ela é provada pelo tempo. Perseverança não é algo que acontece rápido, ela é provada pelo tempo. O paralítico esperou quanto tempo? 38 anos. Quanto tempo você está esperando pela tua bênção? Pastor, faz alguns meses. Por 38 anos. O cara estava lá, estava no endereço errado, né? Estava no endereço do CEP errado, no lugar errado, esperando de alguém errado,
mas mesmo ele esperando para alguém errado, aquele alguém foi lá e encontrou Jesus. Não saia da posição que Deus quer que você esteja, porque quando Ele chegar, Ele quer te encontrar aonde Ele te deixou. Aleluia, aleluia. O milagre de Deus, Ele busca você, Ele busca uma direção. Qual é a direção que o milagre de Deus busca? Ele busca a direção da perseverança e da fé. Ele vai achar alguém aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, aleluia. O tempo não destruiu, ou o tempo não destrói quem Deus sustenta. Quem Deus sustenta, o tempo não destrói. Vai passar tempo, e tempo. E eu vou falar igual, eu não sei mais se foi o Lázaro, ou se foi o Matos Nascimento. Eu vou passando pela prova, vou dando glória a Deus, porque eu não desisto. Fala para mim que foi o Lázaro que fez isso, não foi o Lázaro, amém? Aleluia. Por quê? Porque o tempo não destrói quem Deus sustenta. Perseverança não é ausência de luta, é presença de propósito. Eu sei aquilo que eu quero, eu sei aquilo que, sabe, tem coisa que dá medo pra gente, irmão, né? Tem coisa que, cara, você sabe, mas eu persevero, eu corro atrás, mesmo com medo ou sem medo, diga eu vou. Aleluia, né? Com medo ou sem medo eu vou. Essa semana, eu acho que 6-7 meses atrás, eu comecei no projeto aqui da igreja fazer jiu-jitsu. E aí, tipo assim, a gente vai fazendo, vai se empolgando, vai achando que é um garotão cheio de dor, cheio de hematoma, cheio de não sei o quê. Aí inventei nesse ano de entrar numa competição no brasileiro lá de jiu-jitsu. Fui lá morrendo de medo, tomei uma surra lá, mas eu trouxe uma medalha de bronze. Aí depois eu fui de novo lá, tomei uma surra no Paulista, mas trouxe uma medalha de prata. Aí eu fiquei de ir lá no Sul-Americano, sexta-feira. Eu nem sabia, pensei que era sábado, sexta-feira. E hoje a gente estava lá no treino na academia lá. O professor estava só falando, olha, vocês têm que ter tranquilidade e tal. E a mesma sensação de medo que eu tive no dia, eu estava lá. Eu comecei a sentir o coração bater mais forte, as pernas meio cambaleando assim. Mas eu fiquei pensando assim, com medo ou sem medo, eu vou. Falei para minha esposa, estou com medo, mas eu vou. E isso não tem nada a ver sobre luta, não tem nada a ver sobre jiu-jitsu, tem a ver com aquilo que Deus tem para a tua vida, com o milagre que Deus tem para a tua vida, aleluia. Com luta ou sem luta, eu vou, aleluia, porque o Senhor está comigo, aleluia. E a palavra que Ele tem para a minha vida, para a tua vida é: não temas, porque eu estou contigo. Se você cair, eu te levanto. A perseverança não é ausência de luta, não é ausência de medo, é presença de propósito. Eu sei o propósito. Segundo, a perseverança, ela é testada pelas nossas limitações. Esse homem, ele não tinha força, ele não tinha ajuda, mas ele ainda tinha algo. Pergunta para mim, o que ele tinha, pastor? O que ele tinha? Esperança. Ele não tinha ninguém que colocasse ele na água, ele não tinha ninguém que o ajudasse, mas ele tinha algo poderoso, ele tinha perseverança. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. Aprenda uma coisa, a fé, ela não ignora limites, aleluia, ela vence apesar dos limites. O limite da tua conquista está a um passo da fé. Você imagina só Deus chegar para Josué: Josué, fala para o povo santificar, vai atravessar o Jordão. E naquele tempo o Jordão estava transbordando. Eu não sei se você já saiu, se você já nadou em rio. Lá em Lavras da Mangabeira, que fala que nome bonito, Lavras da Mangabeira, isso não é bonito, é a cidade onde eu nasci. Tem um rio lá que o rio é doce, mas o nome dele é salgado.
E o rio, ele é enganoso, porque tipo assim, na época de chuva, sabe, vem a água descendo, e aí você olha de fora, a água está parada, mas por dentro está uma corrente, por dentro está puxando tudo com força. E quando você entra na água, você entra aqui, e você vai sair, se você tiver força, você vai sair lá na outra rua, porque a água, ela vai te levando, ela vai te levando, ela vai levando você, mas você não desiste, você luta. Então a fé, ela não ignora limites, ela vence apesar dele. Enquanto você permanece, sabe o que acontece? Deus trabalha. Enquanto você está firme, Deus está trabalhando. Enquanto você está como Daniel orando, Deus está mandando o anjo do céu ao teu favor, aleluia. Mas não chegou durante 21 dias, mas quando o anjo chega, ele chega com a resposta para Daniel, dizendo: Daniel, no primeiro momento que você orou, Deus já ministrou uma palavra de ordem lá em cima e mandou trazer um recado para você, mas existe uma potestade de anjos malignos que me impediu de chegar até aqui, a ponto de você continuar orando, e Deus mandou um anjo de reforço, Gabriel falando isso, Deus mandou Miguel para derrotar o príncipe da Pérsia, e aqui eu estou com a tua resposta. Mas Deus ouviu desde a primeira oração que você fez. Enquanto você permanece, Deus continua trabalhando por você. Permaneça, persevere, não desista. Terceiro, a perseverança, ela atrai a intervenção de Jesus. E o próprio Jesus, ele desafia você e me desafia a ser perseverante. Ele vai contar uma parábola que uma mulher, ela tinha uma causa na justiça, e ela pegou um juiz exatamente como o nosso imperador aqui no Brasil. Pegou um juiz igualzinho, que falava que não se importava com ninguém, que era só ele mesmo. E a Bíblia diz que essa mulher, todo dia, ela ia lá, julga minha causa. No outro dia, julga minha causa. No outro dia, julga minha causa. E o imperador nada. E no outro dia, julga minha causa. Aí um dia o imperador encheu a paciência, o juiz, e aí ele diz assim: eu não temo a Deus e não temo a homem nenhum, mas como essa mulher, ela está me incomodando muito, eu vou atender a causa dela. Aí Jesus fala: quanto mais Deus ouvirá aqueles que clamam a Ele. Sabe o que Ele está dizendo para você? Eu quero ser incomodado pela sua perseverança. Eu quero ser incomodado pela sua perseverança. Aconteça o que acontecer, eu quero ser incomodado pela sua perseverança, porque a perseverança, ela atrai a intervenção de Jesus. Nesse texto a Bíblia diz que Jesus, ele viu, Jesus, ele vê a sua necessidade, ele enxerga a sua necessidade. Esse texto diz que Jesus viu, esse texto diz que Jesus perguntou. O homem estava ali paralítico. É igual assim, parece que a gente vê que Jesus e Deus, parece que eles têm um humor. Quem acha que Deus é um carrancudo, um Deus brabo, eu acho diferente. Sabe, o melhor filme de Jesus, tirando A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi um filme que eu nem lembro, que eu tinha ele em VHS. Você nem vai saber o que é VHS.
Você não vai saber, sabe o que é tomar uma multa por você não rebobinar a sua fita VHS. Você não vai ver, sabe, vai ter o prazer de apertar o eject e de repente aquela fita vinha assim, abriu uma bocona assim, ó, e a fita vinha assim, ó. De um filme de Lucas. E nesse filme Jesus caminhava, eu lembro de uma parte, eu assisti quando era criança, lembro de uma parte que Jesus ele andava na praia, né, juntamente com os seus discípulos, e ele era uma pessoa, um jovem de 30 e poucos anos, bonito, né, e que ele, sabe, ele se alegrava, ele parece que, sabe, ele estava sempre falando alguma coisa, Jesus estava rindo, estava sorrindo, e parece que Jesus, ele sabe, ele gosta disso. Quando ele chega para o Bartimeu, quem lembra do Bartimeu? Ele era um paralítico, não é isso? Paralítico, né? Era não, irmão, ele era cego. Jesus olha para Bartimeu e pergunta: o que você quer que eu faça? Você já imaginou a pergunta de Jesus? Se Jesus fosse o seu Lunga se você pesquisar dá um Google lá, você vai ver, o seu Lunga é um cara lá do Ceará, é figura do Ceará. E o pessoal fala que ele é ignorante, mas numa entrevista que ele deu, ele disse assim: não é que eu sou ignorante, eu não gosto de pergunta besta. Diz que um dia ele estava no telhado, consertando as telhas, e alguém chegou para ele e perguntou: ô seu Lunga, está consertando as telhas aí? Ele está com tanta raiva que ele ficou com tanta raiva que ele pegou, não, eu estou quebrando, começou a quebrar as telhas. Falou: porque você é ignorante. Não é, eu não gosto de pergunta tola. Mas a pergunta de Jesus, sabe, é meio estranha. Chega para Bartimeu e pergunta: Bartimeu, você quer ser curado? Não, senhor, eu quero um cão guia, quero uma bengala nova. Lógico que ele queria ser curado, a necessidade dele era ser curado, mas a pergunta de Jesus não é porque ele não sabia a necessidade daquela pessoa, mas é que a gente quer tantas coisas na nossa vida, a gente faz tantos pedidos, sabe, a gente parece, sabe, aquelas crianças que estão ali, terminando ali o ensino básico, ali o fundamental, nos seus 16 anos, que você pergunta para ele assim: o que você vai fazer quando você crescer, qual é a profissão que vai escolher? Não, eu vou ser médico. Aí no outro dia você pergunta para ele: não, eu vou ser professor. Aí você pergunta no outro dia para ele, você: não, eu não vou ser nada, eu vou ser mochileiro. E ele nunca sabe o que quer. E é a mesma coisa, a gente fala isso dos nossos jovens e adolescentes, mas isso tem a ver com a gente também. Porque hoje a gente pede uma coisa, amanhã a gente pede outra. Mas qual é a necessidade maior que você tem neste momento? A pergunta de Jesus para Bartimeu foi: o que você quer que eu faça? Porque ele poderia querer um novo ponto para mendigar, ele poderia querer uma autorização nova, uma capa nova, ou poderia querer uma bengala, um cão guia. Mas Jesus falou: o que você quer realmente? O que realmente é importante para você? Aí ele diz: Senhor, melhor do que um cão guia, melhor do que uma bengala, ou de um local melhor para mendigar, eu quero ver de novo. Jesus, ele chega, ele vê aquele rapaz que é manco, é visível, ele não consegue se levantar, e a pergunta de Jesus para ele é assim: você quer ser curado? Não, senhor, eu estou aqui, sabe, só passando um tempinho, enquanto o meu miojo faz 38 anos, eu sou muito acelerado, então eu vim aqui passar um tempinho aqui, né, no tanque aqui, sabe, enquanto passa os 5 segundos lá do comercial do YouTube lá. Quem espera os 5 segundos? O fato de eu pagar o prêmio lá é porque eu não quero esperar os 5 segundos. Mas aí eles inventaram uma nova forma, no meio do coisa o cara fala do que ele quer vender. Bolaram. A Netflix agora, tipo assim, inventou um plano aí de R$19 para você ter a Netflix com comercial. Mas não teve muita adesão, porque o povo está acelerado. Eu prefiro pagar 40 do que ficar, sabe. E Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? O homem não sabe da resposta que Jesus quer.
Mas o que eu quero focar aqui é o quê? É que a perseverança, ela atrai o quê? A intervenção de Jesus. Mesmo ele não sabendo a resposta que ele queria, ele estava no lugar certo aonde Jesus passar. Talvez você ainda esteja em dúvida se você quer o rosa, o vermelho ou o preto, aleluia. Enquanto você decide, fica de perto do tanque, que uma hora Jesus vai aparecer e vai falar assim: você quer ser curado? Falou: não sei, Senhor, eu não sei se eu quero ser curado, eu não sei se eu quero uma cama nova. Aí Jesus fala assim: beleza, eu sei que você não sabe o que você quer, mas eu sei o que você quer, o anseio do seu coração. Então pega a tua cama, levanta, pega ela e vai embora curado. Talvez você não saiba nem o que você quer, se você quer um apartamento, uma casa, se quer a família, aleluia, renovada, se quer um filho, você não sabe nem o que quer, mas Deus, Ele que sonda o nosso coração, Ele sabe o que é melhor para você. Então permaneça no tanque de Betesda, permaneça no lugar certo, que uma hora é essa. A palavra de Deus, ela diz que Jesus vê, Jesus sabe, Jesus pergunta e Jesus transforma. Jesus não pisa em um lugar aonde não tem desejo. Porque Jesus demorou talvez chegar perto daquele homem? Porque ele não tinha mais desejo. Sabe, o desejo nosso, ele tem que ser tão, daquilo que a gente quer, tem que ser tão poderoso, mas tão poderoso, que eu estou disposto a sacrificar todo o resto por aquilo. O milagre da nossa vida só vai acontecer quando eu estiver disposto a sacrificar todo o resto, deixar Jesus fazer por aquilo que eu quero. Eu quero a presença de Deus, então ela só vai ser poderosa quando você sacrificar todo o resto por aquela presença. Você está me entendendo, sim ou não? Aleluia. Jesus não pisa aonde não há desejo. O céu responde o coração de quem ainda deseja. Você deseja alguma coisa aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. E para terminar, a perseverança, ela é recompensada com um novo começo. A perseverança, ela é recompensada com um novo começo. Por aquele homem que está ali 38 anos perseverando, a palavra de Deus mudou 38 anos dele em um instante. A perseverança, ela é recompensada com um novo começo. Quem persevera vive o impossível. Aleluia. Como diz o profeta que já faleceu, que a gente acha que era de Santos, mas ele era de São Paulo, que o impossível é só uma questão de opinião. E na opinião da Bíblia e na opinião de Deus, tudo é possível. Eu vi quando você falou chorão, Charlie Brown. Você fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quem persevera vive o possível. Quem te carregou por anos, agora vai carregar o seu testemunho. Aquela maca carregou aquele homem por anos, agora ela debaixo do braço dele, agora é um testemunho vivo daquelas pessoas que perseveram. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui com a seguinte palavra: persevere, porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. O teu milagre está a um passo da sua perseverança, a um passo da fé. Eu falo tanto que eu ia falar de Josué e lembrei que eu comecei a falar de Josué, que Deus falou para Josué: Josué, santifica o povo, que amanhã você vai passar o Rio Jordão. Contei a história do Rio Salgado, não falei do rio que eu tinha que falar de verdade. Mas a questão é o seguinte, que Deus estava dizendo para Josué: eu vou abrir o Rio Jordão. Vai, Deus, vou. Deus vai abrir o Rio Jordão seu. Amém?
aquilo que está impedindo você de passar para a terra prometida. Só que, qual que era o comando de Deus? Vai no rio. E o rio estava lá correndo. Aí Deus disse: a partir do momento que vocês colocar a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Não era Deus, mas simbolizava a presença de Deus. Então preste atenção, primeiro segredo aqui nessa noite. A partir do momento que você colocar a presença de Deus na frente, do seu lado, e depois Josué pega a arca, que é a presença, mas só a presença não estava gerando milagre, não ia fazer o rio parar. Deus falou: agora você e o sacerdote fala para eles dar um passo no rio. Mas tem água, mas você tem a presença. Mas tem dificuldade, mas você tem a presença. Aleluia. Ah, mas não dá, mas você tem a presença. E o que eu tenho que fazer? Você tem que ter a presença e pisar. Porque quando o rio só vai abrir quando você pisar nele. Imagina só, o rio vindo, pisou na água, pá, parou, correndo por aqui. Pisou na água, parou, correndo por aqui. Pisou na água, parou, correndo por aqui. Pisou na água, parou, correndo por aqui. Fé e presença, fé e presença. Vai pisando com a presença, vai pisando com a presença. Quando eles olharam para trás, o Rio Jordão já tinha ficado para lá, e eles estavam pisando na terra prometida, na promessa de Deus, na promessa que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó e a sua descendência. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: persevere, caminhe com a presença e com a fé. Presença, Deus do lado, pisando, Deus do lado, avançando, e o mar vai se abrindo em nome de Jesus. Aleluia. Toma aquilo que estava te impedindo, aquilo que te carregou, e agora você vai carregar agora em nome de Jesus. Aleluia. Pega a tua cama, pega o teu leite, coloca debaixo do braço, e agora tudo aquilo que fez você ficar 38 anos parado vai servir de testemunho. Lá na frente, quando pararam o homem lá: ei, o que aconteceu? Quem foi que te curou? Olha, quem foi que me curou eu não sei, eu só sei que ele disse: toma a tua cama, levanta e anda. Se ele era profeta, eu não sei. Se eu não sei quem ele era, eu só sei que ele deu uma ordem. Eu acreditei com a presença, aleluia. Eu peguei a minha deficiência, a minha cama, e eu comecei a andar. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, pela presença e pela fé. Aleluia. Pela presença, Senhor, e pelo milagre, Pai. Ah, Pai, eu oro nessa noite por aqueles que estavam pensando em desistir, aqueles que estavam pensando em parar, Senhor, eles possam continuar mais um pouco, Pai. Aquele homem, Senhor, estava há 38 anos. 38 anos, Senhor. Mas ele estava no lugar certo. Ele estava perseverando. A fé estava quase se esvaindo. Aleluia. Ele já estava até culpando o pastor, culpando a igreja, culpando todo mundo. Ninguém me põe na água. Mas Jesus estava vendo. E num passe de milagre, Jesus mudou a história desse homem. E nessa noite, a minha oração é que o Senhor mude a história desse homem e dessa mulher. Que ele seja curado nessa noite. Que aquilo, ó Deus, que está na justiça, que antes do final deste ano, o Senhor use o juiz, Pai, para bater o martelo em favor do teu servo, da tua serva. Aleluia. Aleluia. Que essa mulher, ó Deus, que está pensando em desistir do casamento, ela possa continuar perseverando, Pai. Aleluia. Porque como diz João capítulo 2, o Senhor vai fazer um milagre ali naquele casamento, Pai. Que aquela pessoa, Deus, que está pensando, que desistiu até de engravidar, não acreditando mais, que ela continue perseverando, Pai.
que no tempo certo, Senhor, ela vai gerar uma criança. Que o Senhor continue derramando da tua graça. Que essa pessoa, Deus, que está pensando em parar com o seu comércio, com a sua empresa, não dá mais. Eu tentei até aqui, é muito tempo. Que ela possa perseverar, porque o Senhor vê, o Senhor transforma, o Senhor faz milagre na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra para o seu coração? Essa palavra rema para o teu coração, uma palavra de vida, uma palavra que transforma, uma palavra que dá direção. Amém? Estenda suas mãos. Pai, eu abençoo a tua igreja nessa noite. Deus, que tudo aquilo que foi profetizado nessa noite possa se concretizar na vida do teu servo, da tua serva. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu e no seu coração. Se você crê, diz o quê? Deus abençoe sua vida, vai na paz, em nome de Jesus.